Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sábias Mulheres. É um prazer ter você aqui acessando nosso canal. Seja bem-vindo. Se você é a primeira vez que você está entrando aí no Sábias Mulheres, seja bem-vindo. Compartilhe o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é de grande utilidade o assunto de hoje, viu? Vamos falar aí de um assunto que, assim, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? A gente não está aqui para estimular pessoas que acumulam dívidas, a gente tem que ter muita consciência dos gastos, mas em algum momento da nossa vida, Jardilene, você que é uma pessoa que entende muito de economia, a gente às vezes perde o controle e a mão na cabeça, a gente não sabe mais o que fazer e acaba ficando com o nome sujo na praça, como a gente fala. Não sei se você já passou por isso ou você conhece gente que passou por isso, e é um momento muito difícil, porque acaba desestruturando toda a questão familiar, a questão econômica e o próprio emocional da pessoa, não é isso, Jardim? Graças a Deus eu nunca passei. Foi como você disse, eu sempre gostei de estudar, né, sobre finanças. Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito organizada financeiramente, graças a Deus. Mas conheço várias pessoas, né, e quase metade da população passa por essa situação que nós vamos discutir hoje aqui. E vamos também dar bons conselhos. É isso, a gente trouxe uma pessoa que vai trazer dicas preciosas sobre esse assunto. Maravilha. Deise, eu acho que é como eu. Deise, em algum momento, já passou por isso, né, Deise? Você se identifica comigo ou não? Não. Não me deixe só. Não, porque o meu falecido marido, ele era uma pessoa extremamente controlada. Então, E ele te controlava. controlava muito tá bem. certo. Mas, e aí eu aprendi também. É isso, né? a gente precisa de alguém que Isso, trava. Trava, dá gente. aquela segurada. Mas meus pais sim, e algumas pessoas que eu conheci durante todo o meu trajeto, também conheci muitas pessoas que tinham essas complicações financeiras. É isso. Eu já passei, gente. Não vou negar que eu já passei por momentos muito difíceis, porque realmente, principalmente com cartão de crédito na mão, você acha que tem todo o poder, né? Então você pode comprar. É um perigo. Depois a fatura chega, aí vem a dor de Eu cabeça. tenho um exemplo até de meu filho, muito pequeno, o mais velho, ele com uns 2, 3 anos, mais ou menos, a gente indo, ele, mãe, compra isso aqui pra mim. E assim, eu sempre fui muito de estabelecer um sim e um não, para a criança não ficar sempre recebendo sim. Aí eu disse, não, mamãe não tem dinheiro. Aí ele disse assim, mas então passa no cartão. Olha. Ele era muito pequeno, ele não entendia assim ainda essas coisas. Eu, como assim? Se eu passar no cartão, eu vou pagar assim mesmo. Não agora, porque agora eu vou colocar no cartão, mas quando chegar a fatura eu vou ter que pagar. Então essa eu acho que é a consciência também que a pessoa deve ter, né? Você pode não estar desembolsando o dinheiro ali, mas quando você passa um cartão, você vai ter que pagar aquele Exato. valor. É porque as pessoas acham que é assim, recebe o salário e tem o limite do cartão. Então, eles juntam o salário com o limite do cartão e faz seu próprio salário com aquilo. Eles não vê que tem a fatura todo mês e que tem que fazer uma estratégia para ter aquela tranquilidade financeira, de estar com o limite do cartão e sobreviver, né? Que nós brasileiros hoje em dia estamos sobrevivendo com os nossos salários. Então, tem que saber como conduzir o dinheiro. Ai, nossa convidada dando dicas já, né? Essa aí que acaba de falar é Ramona Sobreira, bacharel em Direito, e que vai trazer informações para a gente sobre a capacidade ou esse direito que as pessoas têm de conseguir dar um respiro num momento como esse, né? De dívidas acumuladas, você está com aquele nome lá que está prejudicando o seu negócio, a sua vida pessoal, e ela tem, baseada na lei, saídas para isso. Eu vou já conversar com você. Primeiro eu quero que você seja bem-vinda ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Seja bem-vinda, querida. Ramona. Além de bonita, ela é inteligente, estudou para isso e vai trazer dicas para gente. Então, antes da gente conversar com a Ramona, eu vou pedir para Jardilene fazer uma oração. Daí você vai falar do Sabor Expresso, Deise? Nós temos uma novidade. Deise. Nós temos, Jardilene, uma pessoa agora que está cooperando com o nosso programa. Glória a Deus. É a Lucy e ela é dona do restaurante Sabor Expresso. Não tá ali. Sabor Cadê, Expresso, gente, para Manuel? quem mora em João Pessoa, no centro de João Pessoa, tem esse restaurante que eu já, por sinal, já comi lá, quando eu trabalhava ali. Comida boa,
Ó, precinho. Legal. Cabe no teu bolso. É, e é comida boa mesmo, Uma caseira. Já Tá vendo? E a Lucia, ela é uma pessoa muito simpática, muito carismática. Olha lá, Dei, sabor E ela, expresso. Sabor Expresso, e ela zela pela cozinha dela. E ela está agora também atendendo no Shopping Carro Legal. Que fica... Tá? Não sei que bairro aqui. Fica ali no Eu acho que é João Agripino ali. É próximo à BR. Pedro Gondim. Pedro Gondim. Isso. Pronto, pra quem E mora em João olha, Pessoa, vai lá. serve um almoço maravilhoso. Então, pensou em comer uma comida boa e de qualidade, e ser recepcionada por pessoas super simpáticas? Sabor Expresso. É isso. E estamos abertos a É outros sobre isso. patrocinadores, tá? A gente fica muito feliz com isso. Obrigada, estimular Luci. o Obrigada, nosso Luci. projeto aí, nosso podcast. Pois é, Sim, orar. vamos orar e agradecer a Deus, né? Por mais um podcast. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque que tudo que aconteça neste lugar, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Que as pessoas que ouçam esse podcast possam ser beneficiados, Pai, com as informações que aqui eles adquirem, Senhor. E também, Pai, com a palavra de Deus que eles recebem para abençoar suas vidas, sua alma, seu espírito, que eles possam viver melhor na tua presença. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém, amém. Olha só, eu tenho aqui a informação de que a taxa de inadimplência no Brasil é uma das maiores, assim, atualmente, né? Quase 73 milhões de consumidores com dívidas em atraso, que representa 43% da população adulta. Esse dado foi de outubro do ano passado. E a proporção de famílias inadimplentes atingiu 30,5% nessa época aí do ano passado. Acho até que aumentou, porque eu não sei, final de ano pode ser que as pessoas tenham recebido o 13º e muitas quitaram suas dívidas. As pessoas já entram um ano com aquele espírito de recomeço, de vida nova. Então, muitas pessoas, elas tentam se organizar financeiramente no começo do ano. Então, pode ter baixado um pouquinho. Mas quando chega a metade do ano, pode ter certeza que aumenta. Já aumenta. Esquece, não, vamos de novo. Gente, não tá para estimular isso, não. Não estamos estimulando isso, não. Mas a gente sabe que, em algum momento, aquela dívida que você até quer pagar, você fica sem conseguir, porque vem juro em cima de juro, você fica desesperado porque não consegue dar conta daquilo e vai fazendo outras dívidas para tentar sanar uma dívida que vai ficando como uma bola de neve, como a gente chama, né? Exato. E a Ramona traz uma informação para a gente que a Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor traz aí um respiro, digamos assim, um direito. Uma ressalva, né? No caso. Né? Então explica para a gente melhor de como é que a pessoa pode fazer isso de uma maneira que seja dentro da lei. A gente não está querendo que ninguém vá ser caloteiro, como chama. Exato. Não é que vai ser A Lei caloteiro. 8.078, artigo 42 e 43 do CDC, ela diz que nenhum consumidor ele deve ser exposto ao ridículo nem ter suas informações vazadas. Os órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, eles são órgãos privados. Então, eles acabam expondo as informações dos consumidores, negativando eles, e muitas vezes eles não têm um aviso prévio para estar expondo essas informações. E também, uma coisa que a gente já estava conversando anteriormente, tem a questão do tempo. Algumas dívidas, elas são prescritas com 5 anos. Então, eles continuam cobrando. Então, acaba que é de uma forma indevida essa exposição. A gente faz uma análise, verifica se realmente essas dívidas estão legalmente expostas, e se não tiver, dá para entrar com a ação e provavelmente ganhar uma liminar. O que é essa liminar? É uma decisão provisória para que seja retirada essas dívidas e o consumidor tenha um respiro, como ela mesma falou, né? Tem um respiro e no momento mais oportuno vai e quita essas dívidas. É para o consumidor ele ter aquele alívio e voltar, né? Ter o poder de consumidor. Porque quando a gente entra com esse processo, o score da pessoa também é restaurado. Então, ele tem de volta o poder de consumidor das mãos. Mas é bom a gente explicar o que é o score e o que é o rating bancário. Porque a gente tem essa coisa de uma classificação que existe para saber se você é um bom
consumidor, no caso do score. Pagador, né? É. Se você pode ser um bom consumidor, se você é um bom pagador. É. E se você tem também um histórico bancário que vale a pena aquele banco, aquela instituição oferecer ou lhe dar um empréstimo, é isso? É isso. O rating bancário, ele já é aquela informação interna do banco, que ele é classificado da letra E à letra A. Letra E, péssimo pagador. Teve muita dificuldade para pagar. Então, com estratégia, dá para o consumidor conseguir ir para a letra AA. Então, é uma informação bancária interna. Já o score é a numeração da classificação comerciária dos cartões de crédito, porque existe uma diferença entre o crédito do cartão de crédito para um crédito bancário. Com o crédito bancário, você consegue financiamentos, você consegue ter uma relação melhor com o seu banco, entendeu? Então, tudo isso a gente consegue estar adaptando e ajudando o consumidor. E aí Alinhando para que ele consiga um ranking melhor. Um ranking melhor. Um ranking melhor, perdão. É um ranking, digamos assim, está mais subindo. subindo. Se ele tem um score muito baixo, né? Ou se ele tem um Rating. muito baixo. Então, com algumas estratégias, ele vai passando para um nível superior até que ele melhore. Exato, porque veja bem, não adianta o consumidor entrar com o processo, certo? Retirar todas as pendências, voltar a ter seu poder do consumidor, se ele não tem uma estratégia. Se ele não tem uma estratégia, a possibilidade, a probabilidade que ele volte a se negativar e só acumule mais dívidas é muito maior. Porque se ele não tem uma educação financeira, como é que ele vai sair de um mau pagador para um bom pagador? É verdade. Tá entendendo? É preciso, antes de tudo, ter essa consciência, né? Exatamente. Agora, no caso, você tem o quê? Uma empresa ou você é um trabalho autônomo que as pessoas te procuram para fazer esse trabalho? Eu tenho uma empresa que é a Agiliza Soluções Financeiras, que ela é daqui de João Pessoa, desde 2024. Tá. Então, minha empresa, o foco dela é exatamente ajudar os consumidores a se reabilitar uma reabilitação de crédito, entendeu? Entendi. Então, a gente ajuda com estratégia o consumidor voltar a ter seu poder de consumidor. E aí eu imagino que muita gente procura, né, Claro, Ramona? claro. Porque pela gente viu aqui, tem muita gente endividada. O meu diferencial é porque eu dou assessoria a esse consumidor de forma jurídica e administrativa. Eu não estou apenas tirando ele da negativação, eu estou com ele, segurando na mão mesmo e ensinando a estratégia dele voltar a ter o poder do consumidor sem estar voltando para o constrangimento de estar tendo aquelas ligações, de estar no endividamento. Então, a maioria dos meus clientes, quando eles fazem um processo que eu vejo na análise, que tem como a gente entrar com a ação, eu formo estratégias com ele. Muita gente chega, eu quero financiar uma casa, mas como é que eu faço? Eu faço, não adianta. A gente tá entrando com o processo e você não tem uma estratégia. Como é que você vai pagar essa casa? Verdade. Tá entendendo? Aí você traça o quê? Um plano de uma ação? Plano. Como é que você faz? Eu entro com a ação, retiro, a gente vai acompanhando a reabilitação do score, que ele vai aumentando. A gente monta a estratégia para ele estar pagando de fato essas dívidas, mas se o foco dele principal era financiar aquele imóvel, a gente vê se o aluguel dele, hoje em dia, que ele paga, é mais futuro ele entrar com o financiamento da casa, ou primeiro ele pagar as dívidas. Então, com base na análise que eu faço, eu vejo se de fato ele fazendo financiamento é melhor. A maioria das vezes porque a Minha Casa Minha Vida, ela dá um subsídio bom hoje em dia. Então, eles entram com o financiamento e eu vou montando. A maioria já conseguiu várias coisas, mas primeiro pagando as dívidas. Aí legal. eu dou aquela assessoria de 365 dias para isso. Isso é muito bom, porque a gente tem realmente, eu acho que a maioria dos brasileiros não tem essa consciência, né, de educação financeira, que eu acho que deveria ser uma coisa que começa na escola, né? Nós até já Jardilene? falamos aqui
aqui, né, num programa, A é gente que não tem falta essa educação. educação financeira. Então, quando chega uma pessoa que pega na mão deles e diz, ó, vou te orientar a você sair primeiro dessa parte aqui que você está devendo, para você entrar no investimento, numa casa própria, né, em outros investimentos, é tudo isso que eles precisam, né, para sair do endividamento, se equilibrar e começar a investir. É Exatamente, isso. porque assim, sem aquela organização, não tem como ele ter base. Então, sem base, ele vai cair novamente. É. Agora, isso serve para pessoa física e jurídica? Pessoas físicas e jurídicas. Aham. Tanto o rente bancário quanto também as liminares. Mas tudo isso tem que fazer uma análise e ver se tanto a pessoa física quanto jurídica se adequa para entrar com o processo. Porque a liminar, ela não é vendida o deferimento. A gente tem que fazer análise para ver se cada caso se adequa, entendeu? Uhum. Você falou aí um pouquinho sobre a questão da dívida que prescreve. Muita gente acha, deixa passar 5 anos aí e essa dívida não vai existir mais. Só que é um engano isso, né? Porque ele talvez não possa ser cobrado, mas a dívida continua lá. Explica aí como é que funciona É o isso. seguinte, algumas dívidas, elas prescrevem com 5 anos, outras com 10. Mas mesmo assim, se um banco, ela tem prejuízo com você, ele vai lhe colocar no registrado, vai lhe colocar no Bacen. E vale lembrar também que aquela dívida que o consumidor, ele negocia pelos órgãos de proteção ao crédito, ele não está pagando a dívida, ele está pagando os órgãos de proteção ao crédito para deixar de expor a dívida. Ah, E, entendi. A gente aí- pensa que está quitando. Não, A ele dívida, está não é? pagando àquela empresa que está expondo as dívidas para retirar. Tirar o nome. Para retirar. Aí fica parecendo que tá limpo, mas não tá. Quando entra no Gov, que põe um registrado, tá lá o valor da dívida atual. Ah, entendi. E esse valor da dívida atualizado, sem ser, porque às vezes tem bancos, né, que quando você está devendo há muito tempo, aí eles tiram os juros e deixam você pagar só a dívida principal, então fica um valor menor. Exato, mas quando é o banco mesmo, que é a credora primária da dívida, você pode fazer qualquer negociação com eles. Mas quando já é pelo Serasa, não vale a pena, porque você vai para o registrado. Mais um exemplo, eu devo num banco, não vou dizer nome de banco aqui, mas eu vou dizer, eu devo no Banco do Brasil, certo? Eu devo 50 mil lá, um exemplo. Então, o Banco do Brasil viu que eu não ia pagar essa dívida e começou a ligar para mim. Olha, Ramona, se você quitar hoje essa dívida, você quita por 20 mil. Então, eu posso chegar lá e quitar, eles vão tirar e eu não vou ter prejuízo com eles. Mas a partir do momento que é o Serasa, você está devendo 50 mil, com R$ 1.000 você quita essa dívida. Então, o consumidor, ele vai achar que está fazendo um bom negócio, vai quitar. Depois de alguns meses, vai estar lá os 50 mil no registrado. Caramba. E quando vai para o registrado, é muito burocrático para tirar. Porque é juros, multa. Registrado é o quê? No Banco Central é que É o fica? Banco Central, o Bacen. Ah. Aí qual é a dica que você dá? Assim, que a pessoa procure a própria instituição para negociar, é isso? A própria credora. Da onde veio a dívida, de origem. Chega lá, fala com o teu gerente e tenta uma forma para você chegar de uma forma amigável, né? Sim. E tá quitando, que seja benéfica para você e para o banco também. Certo. E se ela não conseguir, então, aí ela vai para Ramona. Ela vai para Ramona e tenta fazer com que Ramona resolva. Aí Ramona vai tenta fazer o resolver. Ramona vai tentar da melhor forma possível resolver a Tu vai entrar situação dela. juridicamente com uma ação, uma liminar que chama, A né? liminar jurídica. Certo. Primeiro vai fazer uma análise dessa pessoa, né? Claro. Análise financeira da pessoa, Não, que é essa individualizada. análise- Exatamente. Essa análise é super importante. Aham. Veja a análise, veja se é cabível estar entrando com a liminar. Sendo cabível, a gente entra, espera o resultado do deferimento. Sendo deferido, ela vai ver nos aplicativos, no nada consta que o nome está limpo. Então, ela vai usar esse tempo que ela tem para se organizar financeiramente, para ela não estar precisando procurar Ramona de novo para resolver novo. a situação dela. E quanto tempo leva mais ou menos isso para ter uma solução? Quando a gente pede urgência de tutela, o prazo é de 10 a 15 dias úteis. A gente já tem o resultado.
Certo. Mas aqui, por exemplo, no caso de João Pessoa, tem um escritório que a pessoa procura, é isso? Exato. Mas pessoas de fora podem Eu acionar? atendo o Brasil todo. Ah, certo, certo. Porque hoje todo o sistema jurídico ele é Online. remoto, é online. que entendeu? bom, né? Então pode atender o Brasil todo. Olha, muito legal. Depois eu quero falar mais com você para você realmente dar o caminho, né, de chegar até você, para as pessoas, suas redes sociais e tudo. Mas eu vou pedir para a Deise trazer uma reflexão para a gente agora, que, inclusive, Deise, falar um pouco também sobre isso, que a pessoa deve saber gastar, né, Deise? Acho que a Bíblia também fala sobre isso. Vai ser outro capítulo para a gente trazer aqui. Sejamos prudentes. Saber gastar. E honestidade também, Ter as né? nossas coisas não é uma coisa que eu preciso aprender ainda. Tem que aprender para poder falar. Né? Então vamos lá. aqui meditar na palavra do Senhor que está aqui em Mateus 25, a partir do versículo 35, diz assim: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, me vestiste, enfermo, me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A gente vai perceber que esse capítulo aqui todo de Mateus 25, ele vai vindo falando da parábola das 10 virgens, dos talentos, e ele vai terminar aqui com um grande julgamento. Isso aqui já é o Apocalipse, para algo futuro. Ele já está falando de acertos de conta, né? Mas todo esse capítulo é uma preparação para o julgamento divino. Ele fala de 2 parábolas, ele vai terminar com um grande julgamento, e aí a gente vai perceber que algumas pessoas acham que a salvação ela vem pelas boas obras, né? Eu dou esmola aos pobres, eu dou roupa no frio, eu saio aí distribuindo sopa. Então, elas acham, tem muitas pessoas, tanto daqui da palavra, como ainda hoje em dia acham que a salvação ela vem por obras, ela vem por bondades, ela vem por atos, né, de gentilezas. Mas por quê? Porque leem muito superficialmente a palavra e acabam tendo muito erro, porque muitos acham, né, que vão para o céu porque cometem as boas obras. E não é assim, não é esse caminho. E aí, os justos aqui, né, que também devem ser os discípulos, eles ficaram muito surpresos com a palavra do Senhor, porque eles não se lembravam, não é? De quando é que eles haviam feito tudo aquilo que ele falou, fome, sede, visitou, estava nu, né? Eles não se lembravam de terem feito algo desse jeito. E lá em Hebreus 13, 16, você vai ver uma coisa muito interessante na palavra. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os necessitados, porque isto agrada a Deus. Em Lucas 3,11 também, quem tiver 2 túnicas, divide uma com seu irmão, porque isso aí é um princípio, né, de amor, né, de solidariedade, de estar pensando no próximo. E encaixa exatamente aqui com essa palavra. E os servos do Senhor, né, ele tem como dever, por amor ao Senhor, né, cuidar dos necessitados. Os servos do Senhor
tem como dever cuidar dos necessitados. E também a gente vai entender a partir dessa palavra, né, qual é o papel da igreja diante de tudo isso aqui que Cristo falou. Qual é o nosso papel? Qual é o papel da igreja? Não é a igreja templo, é a igreja corpo. Somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, né? Qual é o nosso dever diante de tudo isso que Cristo falou, né? O que nós devemos, assim, como devemos agir para cumprir essa ordenança, né? Aí a gente vai voltar como se a gente pudesse... Lembra da fita cassete? A gente voltava a fita e atrasava, retrocedia. Então, a gente vai voltar e a gente vai lembrar de nós mesmos. A gente vai olhar para nós mesmos e nós vamos pensar de como nós éramos. Nós tivemos fome, nós tivemos sede, nós estávamos nus, nós éramos forasteiros, nós estávamos enfermos, nós estávamos dessa maneira que Cristo fala assim, aqui. Mas como? Alguém vai pensar, eu nunca tive fome. Nós tivemos a fome de conhecer a palavra de Deus. Nós tivemos sede de saber o evangelho de Deus, de beber a água que aquela mulher samaritana bebeu naquele poço, a água que ela nunca mais... Ela pensou assim, eu nunca mais vou ter que voltar aqui, mas não. Era a água que ele ia dar para ela, era a água da vida, ia fazer jorrar nela uma fonte de vida para a eternidade. Ela nem entendeu que ele estava falando isso, né? Estávamos enfermos porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, enfermos da alma, enfermos mesmo. Nós éramos enfermos e também forasteiros, porque na verdade a nossa pátria não é essa. A nossa casa é a dos céus. Não é feita por mãos de homens. Ela está no céu. Então, nós somos forasteiros aqui. E nós estávamos nu. Como assim nu, né? Nós estávamos nu porque nós não tínhamos noção do certo, do errado, de salvação, de perdição. Não tínhamos nenhuma visão, né? Muitas vezes até de moral. Então, nós estávamos nu. E nós tínhamos a fome porque a gente queria conhecer o verdadeiro Deus. Muitos ainda estão assim hoje. Correm para as pedras, correm para abraçar a árvore. Ah, vou abraçar a árvore porque eu vou trocar energia. A árvore tem energia positiva, ela vai devo dar a minha negativa. Isso tudo é falta de quê? De conhecer a palavra de Deus. O homem tem uma busca incessante dentro dele. Ele busca, o que ele busca? O conhecimento de Deus, porque ele nasceu para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. E o homem perde tudo isso quando nossos primeiros pais pecaram, né? Trouxe a nossa morte espiritual, então a gente fica afastados de Deus. Mas Deus nos ama tanto, 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 que envia o seu único filho com o maior propósito. Qual era o propósito? Morrer naquela cruz por mim e por você. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Ele nos religou ao Deus Pai Todo-Poderoso. O caminho que nos leva para a nossa casa eterna é Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, aquele que se deu ali na cruz pelas nossas vidas, né? E hoje, a nossa maior missão aqui, como igreja, não templo, igreja, que nós somos, é pregar esse evangelho da graça, esse evangelho que salva, esse evangelho que cura, esse evangelho que mata a sede, que veste, né? Que dá de comer, e esse evangelho que faz o homem voltar
se voltar para Deus e reconhecer, não é, a pequenez dele e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E é claro que eles não iam entender isso. Eles não entenderam. Quando foi que nós... Mas os discípulos nunca entendiam nada, né? Vocês já viram isso? Já perceberam isso na leitura bíblica? Estavam ali, né? Eles Lado a estavam lado ali, com Jesus. andava com Cristo, eram testemunhas ocular. Eles viam, mas não entendiam. Porque o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Eles ainda não eram homens espirituais. Porque se eles fossem, eles discerniriam aquilo ali. Né? Então, Cristo, ele diz, quando vocês fizeram isso? Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Essa é a nossa missão. É largar, né? Deixarmos de ser egoístas, egocêntricos, né? Tirar o ego da nossa vida e ir de encontro ao irmão que está sofrendo, ir de encontro às almas que ainda estão perdidas, esperando a salvação, entender que um dia ele te arrancou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, mas não é porque você é bonitona, não é porque você é inteligente, não é porque você tem 1000 diplomas, é porque a graça soberana dele está sobre a sua vida e porque você foi escolhida. E como você foi escolhida, eu fui escolhida, tem muitos outros ainda que são escolhidos, mas que ainda dormem. O sono lá do porão do navio. Então, nós como igreja, nós temos uma missão. Nós temos essa missão de levar essa comida, de levar essa água, de levar essa roupa, de levar esse abrigo, de falar, olha, não briga não, que a sua casa não é aqui não, tu tem uma casa melhor, tu tem uma mansão no céu, não se preocupe. Porque se a nossa casa deste tempo se desfizer, nós temos em Deus uma casa não feita por mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E é lá que nós vamos habitar. Viu? A nossa esperança não está aqui nessas coisas terrenas. Está em Cristo Jesus. Mas é claro que enquanto nós vivermos aqui ainda presa nessa carne, né? Como o apóstolo Paulo fala, miseráveis homens que somos, presos, né? No pecado dessa carne. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E é por isso que há muitos inadimplentes, há muitas pessoas que fazem dívidas e não pagam, há muitas pessoas que causam prejuízo para outras pessoas. E é por isso. Porque o homem vive enganando o homem, vive se enganando, porque é vazio de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, não seja assim. Saiba que essa palavra ela é verdadeira. Existe um Deus aqui vivo, maravilhoso, que enviou o seu único filho para morrer por você. E nós, como mulheres, como igreja, também que nós não sejamos negligentes à obra do Senhor. Aquilo que Deus tem nos chamado, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Não vamos nos calar, mas vamos abrir a boca e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E que Deus te abençoe. Amém. Amém, amém. Muito bom, Deise. E tem a ver um pouco com, lógico, você falou aí dessa questão da gente ser generoso, né? Que lembra, né? Que a gente não faz isso para nos salvar, mas a gente é salvo e, consequentemente, temos que ser generosos. E vem muito também da consciência financeira, porque isso tem a ver também com a obra de Deus, a mensagem de Deus trata do dinheiro de uma forma que se a gente lesse realmente e aprendesse, a gente seria bem coerente em relação às nossas práticas financeiras no dia a dia. Seríamos pessoas sem avareza, que a avareza é algo que a palavra de Deus recrimina. As pessoas têm muito apego ao dinheiro, né? E a gente tem que pensar nisso também. Por isso que acabam muitas vezes fazendo dívidas, porque querem também parecer algo que não é. E também a questão da generosidade, que é uma
uma coisa que é nossa obrigação, realmente. A palavra de Deus nos ensina a sermos generosos, né? E se você é revestido do Espírito Santo e tem a palavra, você tem que ser generoso. Para isso, você tem que ter também essa noção de economia, de prudência em relação ao dinheiro. A gente tem que fazer um programa também sobre porque isso. gastar naquilo que não é pão. Exatamente. Trazer uma palavra sobre isso também, porque é muito importante a gente muito ter importante. essa consciência do ponto de vista bíblico. A relação do dinheiro e a Bíblia, quanto nos ensina a palavra de Deus. É verdade. Obrigada pela palavra que você trouxe, obrigada pelo conhecimento. Quer dizer, você trouxe algo que traz aí, eu acho que uma informação importante, que eu sei que muita gente está endividado, não é porque procurou estar endividado, muita gente está Pode ser porque que aconteceu, se viu numa Você tirou situação... a palavra da minha boca. E numa realidade do Brasil que a gente sabe que não é fácil a gente administrar dinheiro, o pouco dinheiro que muita gente ganha, numa situação de um país tão conturbado e as coisas tão caras e você quer ter... Aqui o juros está alto, os impostos estão altos e nós brasileiros não temos poder de compra, né? Exatamente, cada vez menos, né? Cada vez menos. Pois é, muita gente quer comer picanha e não tem dinheiro para comer picanha, né? Então, aí acaba se endividando. Mas olha, Mas tem que tem a aprender. solução aí, temporária. Primeiro tem que aprender a administrar, mas se por algum imprevisto, né, se aconteceu, como ela disse, mas às vezes também acontece o imprevisto de saúde, o imprevisto de um acidente, alguns imprevistos podem acontecer, né, no percurso da vida. E aí você se endividou também por algum imprevisto desse. Aí você procura a Ramona, ela vai dizer agora as redes sociais dela. Como é que a pessoa te encontra, Ramona? Diz aí. Pelo meu Instagram pessoal, que é Ramona Sobreira, e também pelo Instagram do Agiliza Soluções Financeiras. Agiliza Soluções Financeiras. Quem sabe será também o nosso patrocinador futuramente, Ótimo, né? Gostei. Já lancei a isca aí. A proposta, já está a proposta aprovada, e aí, quem sabe, no próximo programa já vai aqui também. Aparecer, né? Então. Patrocinar. Olha, a gente agradece. Eu que agradeço. Muito obrigada. muito bom. Foi muito bom. Também, gostei. É isso. Tá bom, gente. Eu amei também a companhia das meninas. E a Sempre nossa bom estar aqui no nosso... Jaciele, né? A gente hoje tem Jaciele presente aqui, que está aí administrando aí. Nós vai dar um up nas nossas redes sociais, né? Seja Obrigada, bem-vinda Jaciele. também ao Sabe as Mulheres. Um abraço para o Manuel nosso querido também, Emanuel. né? Que é top, É ele top, ele é top, tudo, ele é tudo tudo, aqui, é. ele sabe administrar tudo Olha lá, aqui, tá tá? fazendo coração. Nosso abraço para o Bertranga do estúdio Wincast, esse espaço maravilhoso aqui que a gente faz com muito prazer Verdade. toda vez que a gente grava nosso querido Sabe as Mulheres. Até a próxima, né, meninas? Até a Até a próxima. próxima, E não Jardilene. esqueçam de deixar o seu joinha, deixa seu like pra gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque às vezes a gente começa a assistir, né? Às vezes coloca na televisão e tal, e esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal para ajudar o Sabe as Mulheres. É isso, gente. Ativa o sininho. Compartilha. Tchau. Até a próxima. Até a próxima, hein? Fica ligado. Tchau.